E aí, jovem, mais uma aula, né? Física. De física com a professora Deise. E o professor Décio. Muito bem. Só não combinamos aqui, nós combinamos de não combinar a roupa, né? Aqui é assim, jovens, a gente combina e não combinar, entendeu? A gente abre o guarda-roupa, isso aqui tá bom. Será que o Décio vai usar? Não sei. Matemática não, é tudo cronometrado. Aqui não, cada um usa o seu. Cada um por si só. A esposa do Décio olha assim, não, hoje você vai com essa aí, ó. Nem olha, tá em casa trabalhando, tá longe. Ah, é? Tua esposa não te veste, não? Ela tá longe trabalhando. Olha só, vamos continuar falando de física, né? Só que hoje com um incremento a mais. Hoje a gente vai começar a estudar a causa, né, desse movimento. Da dinâmica, né? A gente falou até agora do movimento em si, mas sem preocupar o que causava ele. Vamos descobrir o que causa o movimento. Vamos estudar isso. A gente pensava o que causava esse movimento, né? A gente só estudava a consequência, agora a gente vai... mas a gente deu uns spoilerzinhos, lembra? A gente falou de força. Falou o tempo todo. A força foi responsável pelo movimento lá da centrifuga, né? Da centrifuga, centrifugadora. Né? Exatamente. Centrifuga. Centrípeta, né? Fuga também. Da água, né? Fuga da água. Centrípeta também. Então são forças, e essas forças, elas causam movimento, e a partir de hoje nós vamos estudar mais sobre essa causa de movimento. Nós vamos caracterizar a força, nós vamos entender, vamos ver os vários tipos de força, né, nas várias situações. Falar muito de Galileu, de Aristóteles, vamos falar de outra pessoa agora, né? Exatamente. Isaac Newton. Vamos lá então? E aí, ó. Primeira lei de Newton, já está falando dele. Primeira lei de Newton. O princípio da inércia. Isso, o conceito de força, a medida de força e... Força e movimento, segundo Aristóteles e também Galileu, porque Newton se baseou nas obras de Aristóteles, Galileu e vários outros, né? Ele até tem aquela frase, né, Décio, que diz mais ou menos assim, se longe eu cheguei foi porque eu tive sobre o ombro de gigantes, não é isso? Isso, então, geralmente, ele cita Galileu, Aristóteles, né? Newton é considerado o pai da mecânica, né? A gente fala mecânica newtoniana, né? Newtoniana, mas baseada justamente em Aristóteles e Galileu, né? Exatamente. Claro que ele mudou algumas coisas, mas mostrou que eles estavam certos em muitas outras. Isso, né? E como estudamos vetores, nós vamos ver que força é puramente vetorial. Então, nós caracterizamos força e nós vamos ver a importância disso agora também, né, Décio? Não há como falar de força sem falar de sentido e direção, né? Exatamente. E como habilidades, nós temos que compreender e identificar as leis de Newton e suas aplicações no cotidiano, que são várias, e nós vamos ver a partir de hoje. E o princípio da inércia. Quando fala de inércia, você fala, mas inércia está parado, né? Você pensa assim... Está inerte, parado. Existe até uma ideia de falar inerte, parado. Será que inércia é estar parado? Será que movimento também pode ter inércia? Aí nós vamos ver aí algumas considerações, né? Depende do referencial, né, Décio, que você está adotando para analisar. Nós vamos ver isso, tá? As experiências de Galileu, o levaram a atribuir a todos os corpos uma propriedade denominada inércia. A todos. A todos, olha bem, exatamente. É quando um corpo, inércia, então o quê? Quando um corpo tende, ó, então não tenho certeza, a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento. Então não é só parado. Exatamente. Inerte não é parado. Pode ser que a palavra inerte esteja relacionada a parado, mas inércia é a tendência de permanecer no seu estado. Se está em repouso, tende a permanecer em repouso. Se está em movimento, tende a permanecer em Exatamente. movimento. E esse movimento nós vamos ver que movimento é esse, né, Décio? Lá na primeira lei de Newton. Será que é qualquer tipo de movimento? Vamos observar que não é, tá, pessoal? E ali, ó, vamos ver o que é o referencial inicial. Então, olha só, desde lá do início das primeiras aulas, a gente está colocando a importância do referencial para estabelecer um movimento ou repouso, né, Décio? Isso. E nós vimos que o que vai causar esse movimento é uma força, certo? Então, nós temos que ter o referencial inicial, que é um sistema de referência em que corpos livres não têm o seu estado de movimento alterado, a não ser que haja
sobre eles uma força externa a eles, certo? Muito bem, ainda bem. Que às vezes interna tem, né? Tipo, nós temos uma força gravitacional que está sempre agindo. Exatamente. Mas às vezes ela é anulada. Inclusive, ela é pela força normal de apoio. Vamos ver tudo isso. Isso. Olha um exemplo de um ônibus escolar. Um ônibus e escolar ainda. Quando o ônibus escolar está em movimento, um livro colocado sobre o assento pode ser deslocado sem que ninguém toque nele. Né? Basta haver uma freada brusca ou uma curva. Se faz a curva, ele tende a ir para um lado, para outro, deslizar no banco, né? E na freada ele pode cair do banco ou ir de encontro ao encosto do banco. Olha, até uma pessoa distraída ou mal acomodada pode ser lançada do seu assento, então a força que age sobre ela. Uma pessoa, assim, que não vamos dizer quem é essa professora, Andressa, que foi lançada da bicicleta, né? Justamente. E teve até um corte no queixo. Foi, experimentou a primeira lei de... Mas não vamos revelar não que a professora de física... Opa! Vamos dizer que a professora desde física de jeito nenhum. Exatamente, ela não experimentou aí a lei de Newton. Então são vários fatos, jovens, ligados à experiência diária, estão relacionados com o conceito de inércia. Justamente. Temos vários exemplos. O meu exemplo foi um. Esse exemplo tem um aqui parecido, não de bicicleta, mas a cavalo. Olha aí. Foi praticamente o que aconteceu comigo. Que parou de uma vez, o que acontece com a pessoa lá? Ó, se joga, cai, né? Porque, pessoal, vem aqui com nós rapidinho, olha só, liga aqui. O que acontece? O rapaz está em cima do cavalo, né, Décio? Eu, por exemplo, eu estava assim, em cima da bicicleta lá, pedalando, certo? Eu estava lá a uns 32 km por hora, em cima da bicicleta ali, pá, naquela velocidade. Para uma pessoa que está na calçada, ali na calçada, eu vou estar em movimento e minha bicicleta em relação a ela. Logo, eu posso falar que em relação à bicicleta, eu estou com a mesma velocidade. Em relação à pessoa que está na calçada, eu estou com a mesma velocidade da bicicleta. O que acontece, pessoal, se um dos dois objetos, quando é forçado por uma força... Pulou um buraco da calçada para a rua, foi isso? Foi um buraco na rua mesmo, né? O buraco pulou para dentro da rua, de repente, a pessoa está vindo lá, eu vou pular aqui. O que acontece, então, por exemplo, se a roda da bicicleta cai no buraco e trava? Aí... O corpo que estiver em cima vai tender a permanecer com a mesma velocidade, ou seja... A bicicleta parou, né, abruptamente, e você não. O meu estado inercial é tender a permanecer com a mesma velocidade. Então, eu fui lançada da bicicleta da mesma forma que o homem foi lançado ali pelo cavalo, né? Certo? Então, você vai lançada com aquela mesma velocidade. Mas eu acho que ele não machucou igual você não, Deise. Não, acho que não. Voltando lá então. Se liga no desenho, pessoal, olha só. Olha aí. Então o rapaz, ele tendeu a permanecer com a mesma velocidade antes, né, do cavalo parar em relação ao público ali, olha só. Ele tá caindo ainda, as reações da pessoa lá atrás, ó. Movimento, ó. Mas assim, ainda bem que o meu não tinha só plateia me vendo assim, não, né? Ainda bem. Era mesmo. Eu tava indo pra casa já. O ônibus aí, segurando, de repente, né, o ônibus arranca. Quando ele arranca, clássico, né? Tá parado, está distraído, ele arranca, se você não segurar firme, você é lançado para trás, né? Porque você tende a permanecer em repouso, né, Décio? Se você tende a permanecer em movimento, quando o objeto para... Você tá agindo dele, você tende a ficar. Né? Aí também, ó, você está parado, o ônibus arrancou, você tende a permanecer em repouso. Bem, senão você cai, né? Exato. É que o ônibus vai, seu pé vai junto, mas o corpo não vai. Exato. Então a gente fala que essa inércia é a tendência de permanecer com a velocidade constante que eu estava ou com a velocidade nula, que é o repouso, né? Então nós já vamos ver, pessoal, que essa velocidade lá do movimento, tender a permanecer em movimento, é uma velocidade constante, naquele instante, sentado, né? Você vê que suas costas é pressionada contra o banco do carro, né? Mesmo que não seja o ônibus ou o carro, o automóvel que você tiver, você sente que ele é pressionado. Eu sei, porque quando eu olhei para o buraco, eu vi a velocidade no velocímetro lá. Não usava do banco, né? O encosto não usava do banco. O banco não usava de encosto, bastia seu banquinho, todo mundo sentava. É porque senão, muitas vezes vão cair um sobre o outro, né? Os ônibus precisam desse banco. Precisa desse banco. Todos os carros, né? Não está do banco para que uma coisa a mais, gastar mais dinheiro para fazer encosto, né? Mas é porque ele vai reter suas costas, né? Exatamente. E outras coisas que a gente vai estudar também, né? Justamente. Então, ali na primeira lei de Newton, vamos começar a trabalhar mais especificamente sobre ela. Ao estudar os princípios da mecânica, lembrando que mecânica é estudo de movimento, certo? A gente está na parte da dinâmica, se preocupando com a causa. Newton se baseou em estudos de grandes físicos que o procederam, entre eles Galileu.
Ah, sim, nós temos aí a primeira lei de Newton, tá, pessoal? O que que fala que é a primeira lei de Newton aqui, ó? Não é nada mais do que uma síntese das ideias de Galileu relativas à inércia. E por isso mesmo ela também é denominada de inércia, a primeira lei de Newton ou lei da inércia, né, Décio? Então Galileu falou bastante sobre isso, só que Newton vai lá e sintetiza, ele deixa uma coisa mais simples, porque Galileu escreveu muito sobre o assunto e Newton, o que é que ele fez? Simplesmente sintetizou, né? Então ele foi importante também, apesar de Galileu ter feito o trabalho, ele foi importante nisso aí. Exato. Né? Então, agora vamos falar sobre um tutorial da primeira lei de Newton, né? Então, a gente vai passar um tutorial para vocês, ok? Para entender um pouco mais, né? A primeira lei de Newton, vamos lá? Vamos lá? Do nosso tutorial hoje. Então, pessoal, esse tutorial vai mostrar melhor sobre essa lei de Newton, né? Onde a lei vai estar explicando essa inércia. Então, vamos lá. Vamos para o nosso tutorial. Ok? Esse tutorial é sobre a primeira lei de Newton, como nós falamos. Vai falar sobre os corpos pararem, né, ou se movimentarem, de repente está movimentando e para, ou está parado, entra em movimento. Não é isso? Então, lembrando aí que esse tutorial é importante vocês estarem assistindo, ok? Vamos para o nosso tutorial, então? Olá, pessoal! Estamos aqui para um experimento de física e hoje a gente vai trabalhar a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Os corpos permanecerem em repouso ou em movimento, não é, professor Mack? Movimento retilíneo uniforme. No entanto, não é muito comum você ver um movimento retilíneo uniforme. Seria possível onde? Onde não tivesse atrito, resistência do ar, que seria no espaço. Como nós não estamos no espaço, temos que fazer em repouso. Será que o prato vai permanecer em repouso? O copo vai permanecer em repouso? Isso é a inércia. A inércia é a tendência de permanecer em repouso. No mesmo estado, né? Seja ele de repouso ou de movimento. Então aqui o professor Mack diz que vai puxar essa toalha sem derrubar e sem quebrar os nossos copos e o nosso prato. Será que isso vai dar certo? O que vocês acham? Vocês acham que a professora Lucy está certa de duvidar ou não? A teoria da física diz que é possível. Como em física pode ocorrer erros, vamos tentar, né? Vamos tentar. Vale ressaltar, professor, que se você for fazer essa experiência em casa, é bom ter cuidado e autorização dos pais, tá bom? Exatamente. No entanto, nós vamos usar um prato de vidro porque ele é liso, tem uma certa massa que vai tender a permanecer em repouso, e os copos também. Se você ver, a base dele tem mais massa do que a parte superior. Isso ajuda no equilíbrio. Então, vamos tentar puxar o pano e o copo e o prato vai tender a permanecer em repouso por inércia. Professora Lúcia, o que você acha? Vamos ajeitar só um pouquinho aqui. Vamos lá. Então você está duvidando, professora Lúcia, que dá certo? Vamos lá, será? Vamos ver. E vocês aí, pessoal? O que vocês acham? Vamos. 1, 2, 3 e... Deu certo! Então esse é o experimento da inércia. Conseguimos fazer o experimento. Conseguimos fazer o experimento. Então, pessoal, vocês viram aí, o professor Mack, a professora Treinou Lucy, muito, né, para fazer aquilo. E, na verdade, o primeiro ano, no início, na primeira vez, em 2016, que teve, eram os dois professores. Eles fizeram vários tutoriais e gravaram para a primeira turma de primeiro ano. Na verdade, eu só entrei depois, em 2017, com o segundo ano. Então, vocês veem no primeiro ano sempre os tutoriais aí com os dois. Tá bom, é ótimo o tutorial, não tem por que mudar, né? Mas vocês vão ver a Deise também mais tarde, só no terceiro ano, depois quando gravarem, porque a Deise praticamente não é nova com a gente aqui, né? A professora Deise está há 1 ano e pouco só com nós. Então, eu tô mais no roboticano com física, né? Aí a gente tem umas... Não, mas aí vai gravar ainda com o tempo, né?
Então é por isso. Mas vocês viram aí que o professor Mac, ele puxa a toalha e não cai. Muita gente faz esse tipo de brincadeira. É inércia. Aqueles corpos ali, prato, copo, né? Estavam parados, a tendência é continuar parado. Quando puxou muito rápido o pano, ele consegue sair, não dá nem tempo dos copos ser arrastados. Se você puxar devagar, você arrasta eles e quebra. É a velocidade na hora de puxar. Exatamente. Eu aconselho fazer com papel sulfite, borracha e lápis fininho antes de fazer com... Um copo plástico, se você quiser arriscar com água, né? Metal, os copos, beleza? Vamos continuar, pessoal, olha só. Então, olha só, sintetizando ali a primeira lei de Newton, falando que é a lei da inércia, que ele sintetizou as ideias de Galileu, como o Décio falou, quando as forças que atuam no corpo se anulam, um corpo em repouso continua em repouso e um corpo em movimento move-se em linha reta com velocidade, olha só, constante. Aí agora, movimento retilíneo uniforme. Exatamente, não move de qualquer jeito. Então, em repouso está parado, continua parado, tem a tendência. Mas em movimento é movimento retilíneo uniforme, linha reta e velocidade constante, né, Deise? Não pode ser. O movimento curvilíneo não pode usar a primeira lei de Newton. Então, porque pessoal, tem a aceleração centrípeta. Movimento retilíneo uniforme. A gente pode falar dessas que são duas condições de equilíbrio para o corpo estar na primeira lei, né? Então a gente tem as forças que atuam no corpo, elas se anulam, elas estão lá, elas não deixam de estar lá. E no momento circular tem a força de aceleração centrípeta, ela não pode anular a força centrípeta. Exatamente. Pessoal, olha só. Força peso, por exemplo, que é um tipo de força que nós vamos ver, continua lá. Força normal, continua lá, porque cada uma depende de uma situação. Isso. Mas se a gente for fazer a parte da resultante, né, Décio, que é a resultante vetorial, nós vamos ver isso daqui, certo? Então, quando isso acontece, eu tenho duas características de equilíbrio, que é o repouso ou a velocidade constante. Se um corpo cuja tem essa situação aqui com as forças estiver em uma dessas duas condições, a gente está... Lembrando que o repouso, a velocidade é constante, né? Porque ele é zero o tempo todo, ela é constante. Então, tem que ter velocidade constante. Ok? Ou zero, ou diferente de zero, uma velocidade tem que ser constante. Aqui, ó, na primeira lei de Newton. Fechado? Aí uma pergunta. Quando o cabo do martelo, isso acontece com muitas pessoas, está folgado, ele é de madeira geralmente, né? Tem o de ferro também, mas quando ele é de madeira, geralmente nós batemos o cabo em uma superfície para fixar o martelo. Já usou o martelo desde? Já, para construir esse experimento. E o que a inércia tem a ver com isso? De bater o martelo e que a parte de cima de ferro encaixa melhor na parte de madeira ali, que é o cabo. O que a inércia tem a ver com isso? Se você bate o martelo, o que acontece? A tendência do movimento, você bate o martelo, a parte de ferro entra em movimento. Então ela encaixa melhor, aperta melhor, né? Exatamente. Tendência do movimento ser para baixo e encaixar melhor, correto? É uma situação, né? É um equilíbrio do corpo, né? Resultante de forças. Pessoal, vem com nós aqui rapidinho. Olha só, aqui. Nós falamos lá da resultante vetorial, né, Décio? O que é a resultante vetorial? É você fazer resultante dos vetores, ou seja, a soma de todos os vetores envolvidos ali naquele movimento. Aí a gente tem que observar o quê? A direção, né, Décio? O sentido, certo? Ou seja, quando a gente fala vetorialmente falando, soma de vetores. É o que resulta daquilo dali. Nós vimos isso para velocidade, para distância, não é? E agora para força. E agora a gente vai fazer para força. Décio, vai mudar as regras lá de Pitágoras, a lei dos cossenos? Nenhuma, porque força é um vetor, é vetorial, então é representado por um vetor e os vetores obedecem aquelas regrinhas que nós estudamos. Exatamente, então aquelas regras, pessoal, a gente vai trazer para cá. Só que aqui nós vamos ter a força resultante, ou seja, o que causa o movimento é força. E nós temos várias forças agindo sobre um corpo, que nós vamos ver alguma delas, e a gente pode fazer resultante, não é? Isso, vamos lá então. Falando de inércia, a força resultante tem que ser quanto? Zero. Porque não pode ter, para ter uma velocidade constante, não pode ter aceleração, não pode ter força. Isso, aí lembra lá do movimento uniformemente variado? Mas tem que se anular. Pode ter força, mas tem que se anular. Isso, movimento uniformemente variado, nós falamos até de queda livre também. Né? Exatamente. Então aqui, pessoal, a gente vê, olha só, essa força, ela vai estar aí, vem com a gente rapidinho aqui de novo, olha só para a gente deixar uma situação colocada importante. Olha só,
ali é zero, certo? O Décio falou, Isso. ali é zero. O que vai acontecer? Por que é zero? Porque a velocidade é constante. E lá no movimento uniformemente variado, nós vimos que quando temos velocidade variável, nós temos aceleração. Quando não tem aceleração, é porque a velocidade é constante. Ou zero, ou um número constante, né, Décio? Justamente. E isso, pessoal, se reflete aqui na nossa primeira lei de Newton. Ou seja, se o corpo ele está em repouso ou com velocidade constante, significa que nenhuma força externa veio alterar esse movimento, veio causar esse movimento, né, Décio? E se houve uma força, outra anulou essa, porque se não anular, não fica zero, né? Exatamente. Então a gente traz conhecimentos lá da consequência aqui para casa e a gente entende por que aquilo ocorre, não é isso? Justamente. Vamos continuar, olha só. Explicado de maneira brilhante pela professora Deise. Olha lá, quando a resultante das forças que atuam em um corpo for nula, então fala zero, na verdade se anulam, né? Elas vão estar valor lá, mas matemático é matematicamente... zero, é. Isso, exatamente. Se ele estiver em repouso, continuará em repouso. Mas se estiver em movimento, vai continuar se deslocando com movimento retilíneo uniforme, né? Com qualquer tipo de movimento não. Isso. Então a resultante é igual a zero, o somatório de todas as forças será igual a zero. Como Então, está escrito ali, pessoal, ó. Condição de equilíbrio de uma partícula. É o que nós estávamos falando e vamos reforçar mais aqui, né? Dizemos que uma partícula está em equilíbrio quando ela se encontra em uma das seguintes situações. olha bem. Repouso, como o Décio falou, né, Décio, que é condição de Isso. equilíbrio também, que é velocidade igual a zero, e a partícula está em movimento retilíneo uniforme. A única diferente aqui, pessoal, é o seguinte: tanto em repouso quanto uniforme, como o Décio falou, é uma velocidade constante. A diferença é que aqui, olha só, deixa eu pegar a canetinha. A diferença é que o repouso, essa velocidade é zero, e aqui é um Diferente valor, de zero. mas só que um valor igual, né? Considerando Isso. todos os instantes do movimento. É isso, pessoal, são as duas condições de equilíbrio da partícula. Então, um movimento uniformemente variado não pode ser considerado. Aí a gente já Pela tem uma inércia, não outra pode ser lei, estudado pela né? inércia. Vai ter uma outra lei que não é da Isso. inércia para a gente poder estudar isso daí que nós vamos em aulas posteriores mostrar, ok? Justamente. Bom, que é tá a falando de força? força? O que é? força? O que é? O que é? Não podemos definir de forma única, no entanto, podemos caracterizá-la. Caracterizá-la como Muito uma bem, grandeza muito vetorial. escapou. Essa força é muito emocionante, essa força, gente. Caracterizá-la. Quase que não sai hoje, como uma grandeza vetorial. Né? Ó, possui módulo, direção e sentido. 3 coisinhas básicas para uma grandeza ser vetorial, né, Décio? O módulo, Exatamente. que é o tamanho, que é a intensidade, direção e o sentido e a questão da orientação dela lá no Justamente. espaço. E Então, ela é capaz de quê? A modificar o movimento de um objeto está associado às ações como empurrar, puxar, andar, não é isso? Justamente. Então, tudo que tem a ver com isso tem a ver com força. E ela sempre é capaz de modificar o movimento quando ela for resultante diferente de zero. Porque resultante igual a zero não muda, né? Então, esse é o conceito de força. Fazendo um conceito básico, né, a gente pode Isso. falar que força é o fruto da interação entre dois corpos, ou seja, o resultado da interação entre dois ou mais corpos. E a gente pode falar que a força também é o agente físico capaz de modificar o movimento de um corpo, né, Décio? Aí você fala assim, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Muitas vezes você fala assim, não, mas eu fiz força, só eu fiz força. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, por favor, então. Aí, só eu fiz força. Mas força é uma interação. Se a interação não pode ser só eu. Nem que eu fiz força com um balde de água que eu vou levar. Tem uma interação entre mim, a minha pessoa, e o balde. Exatamente. Não posso fazer força sozinho. Sozinho é impossível. Força é uma interação. Tem que ter dois corpos. Já viu aquela música, Décio? Por isso uma força me leva a cantar. Olha Será aí. que a força ela é usada, pessoal, em várias coisas no cotidiano? Justamente. Será que é uma força que leva ela a cantar? Como é que funciona isso, né? Aí essa questão aí é interessante, aquele pode desenho- ser a força espiritual, né? Aquele desenho do He-Man bem antigo, eu tenho uma força. Será que é uma Ele coisa que pode você ter a tem? força, né? Será que você pode ter a força, Eu pessoal? exerço a força com a espada, eu não posso ter a força. Entendido, Grayskull. pessoal? Né? Força de Grayskull aí. Então é usada em várias coisas do cotidiano, mas a gente pode falar o seguinte. Justamente. É o agente... Eu não tenho a força, né? Eu não Isso. posso ter a força. Você Posso vai fazer aplicar a força. aplicar, etc. Isso. Entendido isso, pessoal? Então a gente pode usar em várias coisas, mas é o agente físico capaz de modificar o estado de movimento de um Justamente. corpo, tirando ele
do seu estado de equilíbrio, certo? Vamos lá, Fechado então? isso? Continuando. Ok? Olha aí, ó. Força é a causa, nós falamos de causa, não consequência agora, né? Isso. Que produz no corpo. É a causa que traz a consequência da variação de velocidade. Exatamente, Pode dizer assim? olha aí, ó. É a causa que traz a consequência da variação de velocidade, que nós chamamos essa consequência de variação de aceleração. Lembra, então, pessoal? falei de força, fala-se de aceleração automaticamente. Lembra lá a variação de velocidade, né, Décio? Olha só, variação Isso. de velocidade por tempo produz o quê? Uma aceleração. E justamente, pessoal, que causa essa variação de velocidade é resultante de força diferente de zero, certo? Exemplos de força, né? Força de campo, força peso, né? A intensidade da força com que a Terra atrai os corpos, aí a pessoa tem que puxar de volta, vai exercitando os músculos, né? Qual é a direção dela, pessoal? Força-peso, direção vertical, que é na mesma direção da aceleração da gravidade. Sentido para baixo. Nós vamos ver aí que ele está aplicando a força horizontal, mas tem todo um mecanismo aí, né? Um sistema que está ajudando a mudar essa força de vertical para horizontal, mas a força aplicada nele é igual a força aplicada em cima aí no ponto. Exatamente, depende da massa e da aceleração da gravidade, ok? Justamente. As forças de campo, que é a força elétrica, né? É uma atração aí, nós vamos ver isso melhor no terceiro ano, com certeza, tá? A intensidade da força com que as cargas elétricas atraem. Não se preocupa com isso. No terceiro ano, vocês estudam isso. Mas É só um existe essa exemplo que é de força, né? A mesma coisa que um ímã exerce sobre um metal, por Também, exemplo. a força normal, muito interessante essa força, é importante. Força normal é força de apoio. Então, é uma força de contato entre o corpo e a superfície de apoio. Tá? Isso. Sempre a normal, e ela não se opõe à força-peso, não. Presta bem atenção. Pessoal, Às vem com vezes nós ela pode estar aqui. inclinada, né? Vem com nós aqui, olha só. É só para a gente ter definido, Décio, que a gente pode classificar a força em força de campo e força de contato, Isso, né? também. Elas têm naturezas diferentes. Forças de campo, geralmente, são forças associadas a campo, tipo força elétrica, força magnética, certo? Força gravitacional. Atrai de longe, né? De Isso, contato de tem que estar longe. encostado. Ímã, por exemplo, 2 ímãs, você não precisa tocar. Você já sente Isso. a interação, porque força é interação. Agora, força de contato, tem que haver o contato, certo? Justamente. Tem que haver o contato. Então, tendo o O meu WhatsApp tem contato, vários contatos. mas não é esse contato. Ah, não é é esse esse contato. Então, pessoal, Muito força bem. de contato, certo? Tem que encostar, né? Tem que encostar, ok? Você empurrar carro, objeto, qualquer coisa do tipo é força de contato. Justamente. Tá bom? Então vamos lá, então. Continuando, olha só. Olha lá. É normal de contato, né? Nesse que tem caso que ter aí, contato para que é ter. em contato com a superfície, né? De Isso. apoio. Você pode colocar uma caneta na parede, Exato. também é contato. Aí a normal já é a que você empurra, a parede está empurrando Uhum. a caneta e a sua mão está fazendo a força. Agora não é força-peso, então por isso que não é contrário à força-peso, não. Quando for Isso. horizontal, sim. Ali, pessoal, olha só, a força-peso é sempre na direção ali, ó, Isso. direção vertical e para baixo. A força normal depende de onde o corpo está encostado. Por exemplo, se o corpo está encostado na horizontal, a força normal no sentido contrário, certo? Se estiver na diagonal, vai ser diagonal, né? Isso, se estiver de cabeça para baixo, a normal vai estar de cabeça para baixo, entendido? Então, a direção da força é perpendicular à superfície de apoio. Nós vamos ver Sempre, aqui, de ó. apoio. Olha, a força de atrito também é uma força de contato, que é o atrito, né? Isso. Olha lá, o atrito está embaixo na superfície. É uma pode força ver. contrária, né? Contrária. A força elástica, aí tem um estilingue, a cama é elástica. E a elástica de esticar, né? Puxar. Olha bem, nós temos a força aí de tração, bloco de tração, né? que é num fio para esticar, puxar, né? Tudo que tem Nós que ter estamos cabos, só né, Décio? citando alguns tipos de força. Nós vamos falar de cada uma delas depois. Porque com tem calma. cabo, corda, Isso. que tá, qualquer objeto está pendurado por cabo, corda, a gente tem força de tração ali, certo? Justamente. A medida de uma força, nós temos uma coisa chamada dinamômetro, né? O dinamômetro, ó, bem simplesinho, esse nós temos aqui. O Mac mesmo tem um também guardado, podia até trazer uma hora, né? Aí essa balança aí da feira de peixe, antigamente, Isso. falava, ela é muito utilizada, né? Quando a força exercida na extremidade da mola, ela se deforma, estica, e usa isso para medir a força. Então as balanças geralmente são assim, de mola.
Mesmo Sim. as do mercado, as que você tem é de mola, né? Tem uma mola lá para poder fazer esse trabalho. Nem que você lê digital, mas tem. A medida de uma força, então, nós temos o quê? Para medir qualquer grandeza, é necessário escolher uma unidade de medida. Por convenção entre os físicos, a medida de uma força é o peso de um corpo padrão. Peso, não massa. E 1 quilograma a força. 1 quilograma de força. Então, é essa maneira de medir. Isso, né? que é um KGF, tá, pessoal? Um quilograma Não é força. só um kg que é quilograma, não. Quilograma Ok, força. isso. As balanças de mola, como certas balanças de farmácia, né? Elas são, na realidade, dinamômetros. Então, quando a pessoa fala, eu estou pesando 60 quilogramas, estou pesando... Na verdade, você está amassando, é a sua massa. Mas ali a balança faz a medida da força. Na verdade, peso, ela né? está medindo quilograma-força. Mas aí ele está Exatamente. lendo quilograma porque são iguais, na verdade. Para cada um quilograma-força também. Isso. E isso aqui na superfície da Terra, né? E na beira do mar. A balança que for, por exemplo, para La Paz, tem que fazer uma mudança nela, senão lá muda também, né? Nós vamos falar sobre isso. Sobe uma dessas balanças, você está medindo o seu peso. Se a balança indicar 100 quilos, isso significa que o seu peso é 100 kg-força. Não confunda com o Newton, que nós vamos falar daqui a pouco. O Newton tem uma diferença, né? Outra unidade muito usada é o Newton. 1 kg-força, como a gravidade é 9,8 aproximadamente metro por segundo ao quadrado, e tem a ver com a força gravitacional, é 9,8 newton. Só que a gente usa como 1 kg aproximadamente igual a 10 newtons. Exatamente. Precisa, né? Olha lá. Portanto, a força de 1 newton equivale aproximadamente ao peso de um pacote de 100 gramas. Que é considerando que seja 10 newton e não 9,8 newton. Isso. Força Segundo e movimento, Aristóteles. Olha, o Décio aí, fã do Aristóteles, né? As relações entre força e movimento sempre foram objeto de estudo desde a antiguidade. Até porque para entender, né? Porque causa o movimento de um corpo, determinada situação. E o filósofo Aristóteles acreditava que um corpo só poderia permanecer em movimento se existisse uma força atuando sobre ele. Nós já vimos isso. Aí Galileu falou que poderia ser diferente, né? Então, se um corpo estivesse em repouso, nenhuma força atuasse sobre ele, permaneceria em repouso. Sim. Quando uma força agisse sobre o corpo, ele se poria em movimento. Mas se acabasse a força, o corpo voltaria ao repouso. Será que isso é verdade? Olha bem, nós temos aqui... Será? Olha aí, ó. A força segundo Aristóteles. Força e movimento. Olha bem, vamos lá, ó. Segundo Aristóteles, você está empurrando com a mão, você tira a mão e ele para. Certo? Força diferente de zero, né? Olha aí. Força igual a zero. Parou. Exato. Agora em Galileu, o que Galileu falava? Galileu, a gente introduziu aí o método experimental, ou seja, ele foi verificar, né, observar através do experimento para o estudo dos fenômenos físicos. Galileu realizou uma série de experiências que o levaram a conclusões diferentes àquelas de Aristóteles. Né? E mais uma vez, Aristóteles e Galileu. Versus Galileu, né? É por causa da época de Aristóteles, Galileu já teve um outro. Olha bem, segundo Galileu, olha, para e ela continua. Estando uma esfera em repouso sobre uma superfície horizontal, Galileu observou que empurrando a esfera aí com uma certa força, ela entrava em movimento, certo? Isso aí, a bola, você chuta a bola no campo de futebol, na hora que você tira o pé, chutou, ela continua. Continua em movimento. Então ela não para. Jogo de boliche, né, Décio? O jogo de boliche, você arremessa a bola e ela continua lá em movimento. Mão, né? Então... O Galileu verificou que um corpo podia estar em movimento sem a ação de uma força que o empurrasse. Ou seja, ele tem a tendência de permanecer naquele movimento por inércia, né? Inclusive, Galileu fez um monte de gelo, colocou vários blocos de gelo e empurrava as bolas e via que no gelo deslizava e chegava ainda mais longe do que numa superfície, que diminuiu o atrito, né? Isso, então olha só, foi o que ele fez, repetindo a experiência usando uma superfície horizontal mais lisa. Ele observou que um corpo percorreria uma distância maior após cessar a ação da força. Ou seja, depender do atrito... Não é que acabou a força, o corpo não para, não é isso. Depende da superfície, né? Então nós temos ali as conclusões, que se um corpo estivesse em repouso, é necessária a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Justamente. E também... Uma vez iniciado o movimento e cessando a ação dessa força,
que atua sobre o corpo, ele continua a se mover indefinidamente em linha reta com velocidade constante. Exatamente. Até que o atrito, que é uma outra coisa que vamos estudar, possa fazer com que ele pare. Mas sem atrito seria infinito, né? Então, as conclusões de Galileu, ó, o corpo continua, não para mais. Né? Exatamente. Então, Foi isso. A gente viu aí sobre os tipos de força, né, pessoal? Dá uma olhadinha aqui. Os tipos de força. Vamos falar de cada uma dessas, a força de contato, a força de atrito, né? Só não vamos falar da força elétrica agora. Vamos falar também, mas no terceiro ano. Bom, terceiro ano bota magnética também, né? Mas hoje, para conceituar a força, a lei da inércia, para a gente poder entender a força como vetorial e como ela atua na causa do movimento dos corpos, né? E lembrando que a aula não acabou, continua, tem o resumo, daqui a pouco.